Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 668 e minguando até 622 dias, 13 de outubro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias 19 horas e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante. Blog diário de 668, com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 64, com o subtítulo Contradições expressivas do corpo simples e do corpo celeste, ok? Relaciona tudo isso na sua consciência, com respeito, com carinho. Se você não viu o blog que antecedem isso, vejam e depois volte aqui para acompanhar este blog diário, porque este blog em específico são muito agarrados ao outro, é bem uma formalidade daquilo que for expressado no outro blog diário, certo? Para que vocês possam estar entendendo tudo que está sendo dito dentro do blog diário. Não veja só este, mas veja todos também que fora dito. Eu sempre tenho a praticidade e de colocar na descrição do vídeo o blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse. Eu coloco também a abertura deste título Acima das Estrelas de Deus com 5 repartições, que é muito interessante vocês relacionar essas 5 repartições em suas consciências, entender como é que eu estou me comportando, a forma que eu estou levando consciência para vocês de uma certa forma dentro deste blog diário, relacionando tudo isso que nós possamos, tudo isso é bem compreensivo. Às vezes eu falo uma coisa, dou a resposta na frente de uma coisa e outra. Os meus blogs diários, ele faz essa mediação sobre o corpo emocional com o corpo expressivo, certo? Na hora que eu estou dando uma coisa do corpo emocional, eu rebato com o corpo expressivo, volto para o corpo emocional e entendo que eu sou um corpo simples. E depois eu vou para fora, eu entendo que eu faço parte de uma sociedade com meu corpo expressivo, relacionando tudo isso. Ou seja, à medida da forma que eu fale uma coisa desse lado, representando um corpo emocional, eu vou para fora e entendo que eu sou parte de uma sociedade, que eu estou inserido no tempo, que eu faço parte do corpo celeste. Aí eu volto para dentro, eu entendo que o meu corpo simples, de entendimento simples, e que eu não vou poder errar com o meu relacionamento social. Não vou poder errar com o meu relacionamento social. O que eu posso fazer que é aquilo que eu posso considerar que é erro? Eu posso fazer disso uma experiência. Eu posso me conter se é coisa que eu entendo que é errado e fazer disso uma experiência para mim. Vamos falar isso diretamente para vocês entenderem. Quando Emanuel, ele fora ao sacrifício, que ele entregou o seu corpo ao sacrifício, foi uma experiência dele, não foi experiência de outras pessoas. As pessoas sim fizeram experiência com esse erro dele. Mas você entende que ele não errou com o seu relacionamento social, ele não cometeu erro com o seu relacionamento social? Pode olhar aí.
tudo que Emanuel falou foi bem explicado, bem justificativo, bem dividido, certo? Sobre aquilo que era dele, aquele corpo emocional representando um corpo simples, de entendimento simples, né? Vivendo a vida simples, mesmo tendo acesso à grandiosidade, coisas, né, de tudo que nós podemos entender que é formação de Cristo, tudo que nós podemos entender que é Deus, certo? Que é aquela consciência grandiosa, ele se conteve no seu espaço e ele fez daquilo uma experiência para ele. Ele fez uma experiência para ele, um eu que ele conteve dentro dele. Ele não levou prejuízo a nenhum outras pessoas. Ah, as pessoas sim, criaram ideologia sobre isso, levou a gerar, fez prejuízo, blasfemou contra uma coisa e outra. Aí sim, quando eu tenho uma forma de errar, que as pessoas aí, por exemplo, eu vou para a mídia, eu tô com vergonha e tal, aí beleza, você vai e explora aquela coisa que você considera errado. Se você está com vergonha, você esconde. Aí você explora isso, você faz uma experiência, a pessoa fala, ah, cara chato, blá, 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 blá. Mas você tem consciência que aquilo que você quer evoluir uma coisa que que as pessoas consideram. Aí depois você vai entender, ah, não era errado, não, né? Era só uma coisa que eu estava pensando com a cabeça do outro, eu achava que os outros que mandavam em mim, mas é eu mesmo, né? Aí faz essa ideia. Aí, ou seja, se você errar com o seu relacionamento social, você gera atos consequentes. Mas se você errar consigo mesmo, você não gera atos consequentes. Você vai ficar no prejuízo. E quando você está no prejuízo, tudo se torna produtivo para você. As coisas vendem naturalmente. As produções vendem naturalmente. Como você quer entender isso? Vai para a academia, você entende o prejuízo. Ah, olha, prejuízo, mas depois você entende os benefícios também. Né, que você: "Ah, vou ter que dedicar meu tempo. Ah, vou sentir dor no corpo, blá-blá-blá-blá-blá", muita coisa. Mas depois você vai: "Olha, que legal, né, tô me sentindo melhor, mais leve, blá-blá". Então você viu agora você está vendo os benefícios. Você vai para o trabalho e você vê o prejuízo. Não, acordar cedo todo dia, mas na hora que vem aquele salário limpo que você ganhou com o suor seu, do seu rosto, você: "Nó, que legal, né". Então você começa a ver o fruto. A princípio você não quer fazer, mas quando você faz, né, e você entende que isso vem com os benefícios. Entenda isso. Então eu coloco isso na descrição, esses 5 blogs diários. Eu coloco também na descrição uma referência desse título específico, Acima das Estrelas de Deus. Eu coloco também, a lei abertura deste blogs diários, né, desse subtítulo, A Contradições Expressivas do Corpo Simples e a Contradição Expressiva do Corpo Celeste de Deus. Relaciona isso nas suas consciências com respeito, com carinho, para que tudo possa ser bem compreensivo para você mesmo, certo? Fazendo os seus direitos valer, né, dentro de si, se conter dentro de si, os seus direitos valer dentro de si, certo? Quando você entende os seus direitos, você entendeu que isso pode ser um prejuízo, que você possa ter que ir trabalhar e depois você vai produzir e tal, tal. Esse é o seu direito, esse é o seu direito, certo? Não vai buscar o seu direito dentro da sociedade, ainda mais hoje que essa sociedade negada, vocês não vão achar nada. O meu direito está comigo, eu determino o que que é direito meu, né? Não é as pessoas que determinam o que é direito meu, não. Eu determino aquilo que é direito meu. Pronto, acabou. Entenda isso? Aí, por fim, eu coloco na descrição do vídeo a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. É muito interessante. Às vezes você queira saber, nossa, o que que fora dito nos 4 últimos blogs? Aí eu faço leitura corrida dos 4 últimos blogs. Fica muito bom, muito inteiro, muito completo quando vocês relacionam essa leitura corrida dos 4 últimos blogs. Aí você vai entender o que que fora dito nessa expressão livre, no que fora dito nos 4 blogs. Aí você despertou aquela curiosidade, aquela boas intenções, aí você vai lá e entenda o que fora dito com um blog diário, né, com aí 40 minutos você vai saber de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Aí você quer, quer entender? Aí você vê a repartição de cada um dela. Hoje eu estava vendo, né, PNL, né, olha só, as pessoas, hoje em dia, eu vou para redes sociais, elas começam a dar uma informação, elas faz promessa da informação, aí no fim elas tranca aquela informação e você fica: "Nossa,
Eu fiquei querendo ouvir uma coisa. Você viu que essa ideia de as pessoas que ela fazem PNL é para vender uma imagem daquilo que ela poderia ser produtivo para você, mas não é uma coisa que é produtiva para ela. À medida da forma que ela aprende a uma imagem de um corpo expressivo, então ela faz comercialização sobre aquela imagem, sobre aquele corpo expressivo e tal, tal, tal. Então elas ganham a atenção das pessoas, porque independente, assim, hoje em dia, se você for para a sociedade falando de dinheiro e de sexo, você prende a consciência das pessoas já tranquila, elas vão te focar em você uma coisa ou outra. Ou seja, entenda que as formas é isso. Às vezes você está dentro de um blog diário, você está dentro de um vídeo qualquer, certo? As pessoas te prometem entregar uma coisa, uma informação importante, elas vai e não entrega, aí fica apenas aquele corpo expressivo para que vocês possam relacionar. Nossa. Aí as pessoas vai, né, tentando buscar uma coisa ou outra. Tem gente que faz isso de uma forma honesta, né? Tem gente que faz isso de uma forma desonesta. Porque qual que seria a forma honesta? Eu entender que, por exemplo, algumas redes sociais ele entrega apenas 8 minutos para aprender. Aí ele já fala, é parte 3, parte 4, continuação, certo? Para não prender, para não tomar muito tempo das pessoas também, que às vezes você está dentro de um ônibus, você está ou almoçando, fazendo alguma coisa ou outra, aí você tem o celular, você acabou de almoçar ali, você abriu ali, você viu ali, você vai ter 10 minutos, 5 minutos, você não vai ter tanto tempo assim. Aí você interessa na história, aí ele manda a segunda, primeira, segunda, terceira parte, aí fica interessante, ok? Não é má intenção das pessoas, mas tem outras pessoas que fazem isso somente para prender as pessoas, certo? Entenda isso. Vamos então relacionar o que fora dito, né, nos 4 últimos blogs, o que fora dito, né, no contexto anterior, que eu tinha representado 4 formas dessas contradições expressivas e que ela ia flexionar as nossas consciências. Vamos entender o que essas contradições, que elas vai deixar nós muito flexionados, com as nossas consciências flexionadas, com o nosso corpo simples flexionado, com a mãe natureza flexionada, tudo você vai ter uma percepção de tudo que vai ser. As dúvidas que for gerar dentro desses blogs diários, ela não é desperdício, ela não é nada. É uma coisa para que você comece a ter um foco, começar a observar mais a natureza, começar a observar mais como é que as pessoas elas se movimentam. Se você tiver uma boa percepção, uma boa vista, você vai entender tudo que está sendo dito dentro desse blog diário, claro, 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 certo? Agora, eu não estou com paciência, isso é muito herético, sei que desliga o vídeo e segue o seu caminho, ok? Entenda isso. Então vamos lá para a leitura e depois nós vamos vir com a expressão livre, ok? Vamos lá. No entanto, vamos entender estas particularidades complexo e contraditórias das minhas expressões, né? Primeira expressão contraditória. Bom, no princípio eu teria dito que a Lua é o reflexo do Sol, e se a Lua é o reflexo do Sol, como ela se movimenta no céu? E se é que movimenta, polaridade desta contradição, né? Aquilo que era aquela postura, eu criei uma outra ideologia em cima dessa, né? Vamos lá, vamos entender isso, ok? Polaridade desta contradição. Eu teria dito que a Lua é o reflexo da Terra. Se a Lua é o reflexo da Terra, como ela se movimenta no céu e se é que movimenta? Segunda expressão contraditória. Eu teria dito que o Sol se esconde por detrás das montanhas. E se esconde, como é que se esconde? E se é que se esconde? Polaridade desta contradição, né? Eu dei uma primeira, agora vamos para a segunda. Polaridade dessa expressão. Eu teria dito que o Sol se esconde por detrás das geleiras dos polos dividindo norte e sul. Com este ideal, como é que o Sol se esconde? E se é que se esconde? Terceira expressão contraditória. Eu teria dito que o coração é a semente que fertiliza a matéria e que a glândula pineal é uma percepção desta matéria que se movimenta, ou seja, se o coração é a semente, qual deste é a raiz?
E se o coração é a semente, como é que se explica a percepção desta matéria que se movimenta? A glândula pineal é o centro administrativo de um corpo comum? E se for, como é que ele administre? E qual seria a raiz? O coração que fertiliza a matéria? Ou a glândula pineal que é perceptivo para a matéria em movimento? E se é que movimenta? A percepção do movimento da matéria ou a matéria que se movimenta por si só? E se é que se movimenta? E se for a matéria que se movimenta e não a consciência? E se é que a matéria se movimenta? E como se movimenta? Polaridade desta contradição. Eu teria dito que o Sol é o centro administrativo do corpo celeste. E se for administrativo, como é que se administre? E se é que administre? E no que se explica o Sol em movimento? E no que se explica e no que se aplica um corpo emocional em movimento? E se é que movimenta? Quando expressamos quartas expressões contraditórias, eu teria dito que eu teria ouvido um ensinamento social e que teria dito que a Terra gira em torno do Sol. E se gire? Como é que se gire? E se é que se gire? Polaridade desta contradição. Eu teria dito que o Sol, ele gira em torno da Terra. Se gire, como é que gire? E se é que gire? Então, essas são as contradições. Vamos voltar lá de cima e vamos dar uma expressão, né? Eu comecei a ter tido uma expressão, começando a explicar o texto, Deus do princípio, mas vamos lá agora, vamos expressar sobre isso, vai ficar muito interessante, ok? Relaciona isso nas suas consciências que vai ser muito produtivo. Entendendo que quando você pega tudo essas complexidades, você vai tendo a sua própria percepção, você vai se tornando uma pessoa menos dependente do outro. Para você ter os seus direitos, você tem que se tornar uma pessoa menos dependente de outra pessoa. Quanto menos dependente você é, mais direito você tem, mais direito de realização de várias formas. Quer fazer uma comparação? Faz aí. Você tem um bom poder econômico, você não está dependendo de ninguém, você vai ter mais direito que os outros. Isso vai te demonstrar que você vai ter mais capacidade de realização com uma coisa e outra, vai te dar variedade. É isso que está dentro da sociedade. Só que hoje as pessoas fazem crise de tudo, né? Eles começam a manipular, ter o dinheiro, começam a comprar a consciência de um, de outro. Ah, eu tenho dinheiro, fulano, se você não fizer isso para mim, eu vou te bloquear, blá, 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 um monte de coisa. Então eles fazem disso uma coisa desonesta, certo? Como seu relacionamento social. Eles usam o poder para manipular, o poder econômico para manipular uma consciência em específico, ok? Existe, e tudo que tem dentro da sociedade hoje, por exemplo, marido, esposa, as pessoas elas têm essas percepções, mas no decorrer do tempo elas veem a liberdade demais e não têm a percepção daquilo que é a realidade, eles relacionam aquela coisa que ela entende que é correta, mas eles começam também a manipular outras pessoas. Quando eles começam a manipular outras pessoas, eles começam a dar os seus direitos para o outro. Então, ao invés do direito ser dele, ele começa a entregar isso de bandeja aos inimigos. Mas muitas das vezes as pessoas que se comportam dentro da sociedade, questão de relacionamento conjugal, elas têm uma certa realidade naquilo que ela está manifestando, só não sabe manifestar. Tudo que tenha dentro da sociedade, ela tem as suas realidades, porque nós somos, por mais que a gente estamos vivendo em tempo do fim, da unificação, uma formação ideológica sobre o Cristo, formando uma ideologia para a unificação, por mais que todos nós temos dons espirituais, e ele, querendo ou não, ele vai se aparecendo bem devagarzinho, certo? À medida que você vai buscando a sua realização de entender a si mesmo, aquilo que é direito para você, e começar a formar os seus corpos expressivos bem, aí as coisas ficam bem, sabe? Fica muito tranquilo. Mas é muito paralelo, isso aí vai depender muito de cada um, ok? Entenda isso. No entanto, vamos entender estas particularidades complexas
e contraditórias das minhas expressões. Vamos entender cada uma delas? Vamos lá. Primeira expressão contraditória. Bom, no princípio eu teria dito que a Lua é o reflexo do Sol. E se a Lua é o reflexo do Sol, como ela se movimenta no céu? E se é que movimenta, né? Se é que movimenta, uma dúvida, né? Eu teria dito, a Lua é o reflexo do Sol, né? Você vê aqui, ó, eu tenho dito aqui, por exemplo, quando o Sol está no sul, a Lua vai estar no norte, então ela vai dar um reflexo aqui. Essa contradição que eu expliquei, você vê, ela vai representar uma lua cheia, certo? De uma determinada som. Isso vai depender dos pontos do que o Sol está passando. O Sol, ele sempre, se você for olhar, ele não passa no meio aqui, como nós imaginamos. Se ele passasse no meio aqui, por exemplo, a Terra ficava, né, não tinha noite, ele tinha apenas uma luz, e essa luz ela ia, pô, vê aí, quando nós estamos aí no meio-dia, o sol é mais intenso, ou seja, quanto mais intensidade de sol, com mais tempo de sol para nós, mais nós vamos morrer de calor, vamos entender isso. Mas você vê que o sol, ele passa assim, ó, ele passa nos cantos da Terra. Ele vai girando no canto da Terra, até ele dar a volta, ele vai girando no canto da Terra. E neste meio, então, dependendo da forma que o Sol estiver, então a Lua ele vai ter um reflexo no Sol, e quando a Lua vem ter um reflexo no Sol, nós vamos chamar o quê? De lua cheia. Certo? De lua cheia. E quando a lua estiver dividida, nós vamos entender que é um reflexo da Terra, porque aqui na Terra nós temos um lado que esteja claro, o sul fica claro e o norte fica escuro. O norte fica escuro e o sul fica claro. Por quê? Porque ela vai passando nos cantos da Terra. O Sol vai passando nos cantos da Terra e vai dando a volta nos cantos da Terra, ok? Entenda isso. Então, por isso que tem essas contradições. Aí, vamos agora para a segunda polaridade. Eu teria dito que aquilo segundo eu já tinha explicado também, né, que a Lua, as duas polaridades da Lua, as duas formas que a Lua aparece, a forma que a Lua aparece, né, a polaridade desta contradição. Eu teria dito que o Sol se esconde, não, peraí, eu fui, segunda expressão contraditória. Eu adiantei muito o texto aqui. Polaridade desta contradição. Eu li a primeira expressão contraditória, agora eu vou ler a polaridade. Aquilo que se acasala aquilo que eu estava tendo dito, né? Vamos lá. Polaridade desta expressão. Eu teria dito que a Lua é o reflexo da Terra. No primeiro, eu teria dito que a Lua é o reflexo do Sol. No segundo, aqui, eu estou tendo dito que a Lua é o reflexo da Terra. Se a Lua é o reflexo da Terra, como ela se movimenta no céu? E se é que movimenta, né? Se a Lua é o reflexo da Terra, como ela se movimenta, né? Ó, então, aqui no meio aqui nós temos aqui a Terra, né? Quando ela vem direto aqui, ela vai dar uma meia lua aqui, então nós vamos entender que quando ela estiver no Sol, ela vai esconder ao norte, né? Pela escuridão, pelas trevas, e vai dar uma luz pelo sul, aquilo que está aparecendo, né? Como eu tenho dito, o Sol passa no canto da Terra, ele não passa no meio da Terra. Esse centro aqui nosso aqui, né? Onde que está aqui essa atmosfera aqui, ele não tem sol diretamente que vem aqui, ele fica protegido, porque eles passam por fora. Passa por fora, dá uma volta, então o Sol ele passa por fora dessa atmosfera, vindo assim, iluminando tudo que está sendo dito. Então, por isso que você vê no céu uma meia-lua, né? Uma lua meia, porque isso é sinal que ele está dando um reflexo na Terra, certo? Ele está dando um reflexo no céu da Terra, certo? Ou seja, os dois, você pode entender que os dois podem ser corretos, né? Podendo ser e não ser, né? Como eu tenho explicado no blog anterior. Então, os dois podem ser corretos, os dois também podem ser errados, né? O Sol é o reflexo o Sol, a Lua é o reflexo do Sol e também é o reflexo da Terra nessa forma que eu estou me expressando, ok? Entenda isso. A polaridade desta contradição, né? Vamos lá. Primeira polaridade desta contradição. Polaridade desta contradição. Eu teria dito que a Lua é o reflexo da Terra. Se a Lua é o reflexo da Terra, como ela se movimenta no céu? E se é que se movimenta?
Segunda expressão contraditória. Vamos agora, nós falamos da Lua, das duas formas da Lua, agora vamos para a segunda expressão contraditória. Eu teria dito que o Sol se esconde por detrás das montanhas. E se esconde, como é que se esconde? E se é que se esconde? Né? Eu teria dito que quando a Lua vem, quando o Sol vem por detrás das montanhas, se você tiver, quando você vê o pôr do Sol, né, que ele vem dali, quando você estiver vendo o pôr do sol sobre uma montanha, você vai ver que de longe você vai ver que ele vai vir ele vai se escondendo de trás da montanha, porque ele vai, de uma certa forma, quando ele estiver passando aqui, ele vai aparecendo mais amplo para nós, assim, porque ele vem de longe, ele fica longe, e quando ele vai movimentando, ele vai aparecendo. Por que que ele vai aparecendo? Porque ele vai saindo de trás das montanhas, ele vai se saindo de trás das montanhas. Então, nós estamos vendo ele longe, ele vai saindo de trás das montanhas. Mas entenda que à medida que ele vai chegando próximo daqui de nós, que ele vai gerando, então nós vamos ter contato direto, ele vai passar aqui na nossa frente. Então ele vai começar a iluminar essa parte, entendendo que o Sol faz ele vira e gira em torno da Terra, certo? Tem que ter muitos cálculos, muito estudo para entender isso em particularmente. Então você entende que ele pode sim vir por detrás das montanhas. Segunda expressão contraditória, eu teria dito que o Sol se esconde por detrás das montanhas e se esconde. Como é que se esconde? E se é que se esconde? Né? Polaridade desta contradição. Eu teria dito que o Sol se esconde por detrás das geleiras dos polos, dividindo norte e sul. Com este ideal, como é que o Sol se esconde? Esse é que se esconde. Com esse ideal, vamos aqui para um quadro aqui para a gente entender isso. Se você olhar por de cima, você entende que a Terra está dividida entre o norte e entre o sul, certo? Mas se você olhar pelas distâncias, você então vê a montanha. Se você olhar pelo horizonte, você vê a montanha. Mas se você olhar por cima, você vai entender que o Sol ele está dividido entre o norte e o sul. Entre o norte e o sul. Às vezes, nós temos a luz que ilumina o Sol, a luz que ilumina o sul, e depois que ela vai girando em torno do que, ela vai começando a girar, ela vai girando, então ela vai começar a deixar de iluminar o sul para iluminar o norte. Então o Sol vai circulando entre o norte e volta para o sul, passa pelo sul e volta para o norte, certo? E passa pelo norte e volta para o sul, vai fazendo esse círculo. Isso vai determinando os tempos, vai determinando, né, as temperaturas, né, tudo aquilo que está determinando para nós, entendendo isso, ele vai circulando por detrás, por fora, assim. Entenda isso, muito interessante. Você entende que se eu estiver olhando de cima, você vai ver que ele está dividido. Se eu estiver olhando o horizonte, vou ver entender que ele está vindo de trás da montanha. O sol está vindo de trás da montanha. Se eu estiver olhando no horizonte, pode olhar aí. Levanta aí um dia de manhã e começa a observar o sol nascer. Então você vai ver que ele vai vir de trás das montanhas, porque você está olhando pelo horizonte, certo? Aí se você estiver olhando por cima, você vai ver que o sol ele está iluminando parte da Terra, né, de uma certa forma, passando pelos cantos da Terra. Entenda isso. Polaridade desta contradição, eu teria dito que o Sol se esconde por detrás das geleiras dos polos, dividindo norte e sul. E com este ideal, como é que o Sol se esconde? E se é que se esconde, né? Entenda isso. Terceira expressão contraditória. Eu teria dito que o coração é a semente que fertiliza a matéria e que a glândula pineal é uma percepção desta matéria que se movimenta, ou seja, se o coração é a semente, qual deste é a raiz? Se o coração é semente, qual deste é a raiz? Primeira contradição, né? Esse aqui vai ficar um pouco grande. Vamos lá. Se o coração é a semente, como é que se explica a percepção desta matéria em movimento? Como é que se explica? Se o coração é a semente, como é que se explica hoje, o que que acontece? Nós temos duas formas
de nos movimentar. Nós temos um corpo emocional que ele movimenta de uma forma única, e nós temos um corpo expressivo que ele movimenta ele tem várias possibilidades de realização, porque eles são uma expressão. Ele é expressivo, ele é visual, ele é auditivo, ele faz a gente esse nosso corpo expressivo, ele é muito grandioso, ele pode ser várias coisas, mas ele pode ser a realidade desse nosso corpo emocional, de uma certa forma. Mas aí entenda, hoje nós estamos divididos. No paraíso de Deus, a nossa cabeça não era dividida, esse nosso corpo expressivo não era dividido, nós era uma coisa única, certo? Hoje, a mulher, ela ganha a esposa, ela ganha uma forma única de movimentar esse corpo, ela ganha uma forma única, mas o marido, ele ganha variedade de forma de relacionar de dentro da sociedade, porque ele é um corpo expressivo. Quando o marido está relacionando a sua esposa, ele é o corpo expressivo da mulher. E a mulher, ele é um corpo emocional, ela só pode realizar uma vez, de uma determinada forma, ideologicamente falando, né? Mas aí você vai ver dentro da sociedade, todas as bagunças aí, né? Esposa trai marido, marido extrai esposa, tal, tal, sei lá, né? Entenda isso. É só para vocês entenderem. A traição, muitas das vezes, nem é questão de sexo, é questão de você estar relacionando as pessoas colocam um mais importante que o outro e tal, é aquela, né, um marido que tem mais provisão financeira, é uma esposa que é mais dedicado, que é mais dá mais importância aos dons espiritual do marido e tal, e fica aquela complexidade que você acha uma coisa nenhuma e perde outra e tal, e as pessoas querem realizar de tudo de qualquer forma, então ele começa a fazer bagunça em tudo, ele despreza um para pegar outra, despreza outro para pegar um e tal, vai pulando de galho em galho, ninguém sabe de nada, ninguém tem nada, tal, tal, tudo perdido aí. Então, é a bagunça danada. Entenda que antigamente, então as mulheres hoje, as esposas hoje, as mulheres hoje já têm essa possibilidade de movimentar uma vez, mas os corpos expressivos, os grandes mestres, as pessoas que se estão ensinando, eles usam esses corpos expressivos que está contido dentro do tempo para passar a instrução, porque ele é o ato manifesto, é a cabeça expressiva. Entenda isso. A glândula pineal é o centro administrativo de um corpo comum. Essa glândula pineal que eu estou tendo dito é a cabeça, aquilo que eu acabei de falar, o marido, né? Entenda isso. Ele pode estar representando uma forma minha de me realizar com a minha sociedade, ou ele pode estar representando um casamento conjugal, certo? Aí eu falo ele de marido, Deus de quando eu tenho ciência, né, nos meus planos, objetivos. Entenda isso. A glândula pineal é o centro administrativo desse corpo comum. E se for, como é que ele administre? Qual seria a raiz? Desses dois, qual seria a raiz, né? Aí eu já tinha explicado como ele se administra. Como é que se administra? E se for, né? A glândula pineal é o centro administrativo do corpo comum. E se for, como é que ele administra? Qual seria a raiz? Como é que a glândula pineal, cabeça, do ato manifesto, que eu trouxe a ideologia, você tem que acompanhar todos os blogs diários para entender. A cabeça, a glândula pineal, a cabeça, como é que ele se fazendo percepção desse corpo expressivo? Faz a percepção desse corpo expressivo, então ele começa a movimentar a matéria de dentro para fora. Ele começa a movimentar de dentro para fora. A esposa, ela movimenta de fora para dentro. Ela movimenta para fora para dentro. Quando ela movimenta de fora para dentro, ela não tem chance de errar, de uma certa forma. Ela não vai ter esse corpo expressivo, porque ela vai estar relacionando diretamente ao seu marido, certo? Porque o marido está voltado para uma esposa e a esposa está voltada para o marido, certo? Entenda isso. Aí a esposa, de uma certa forma, ela vai relacionar essa ideia que as pessoas falam e de marido, o marido é isso, é provedor. Entende aquilo que eu comecei a dizer? É muito delicado. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Mas quando você entende que as pessoas começam a criar um corpo expressivo, a mulher começa a criar um corpo expressivo para o marido, começa a contradizer esse marido, aí ela já começa
sei lá, gerar complexidade, começa a trair o marido, começa a colocar outra pessoa no lugar do marido. Ou seja, tudo é questão de detalhe, é muita coisa para que se entender de uma vez, ok? Vai observando isso de uma coisa devagar. Ou seja, o certo é que o marido se volta para a mulher, para a sua esposa, e a esposa se volta para o marido. Um fica olhando para o outro e faz uma relação compartilhada, sem exagero de nada, sem interferir, né? A mulher, a esposa entender a sua postura, e o marido entender a sua postura. Mas hoje não é assim, é tudo complicado, vocês entendem isso, ok? A glândula pineal é o centro administrativo. Como é que ele se administra? Né, com corpo expressivo. E se for, como é que ele administra? Né, com corpo expressivo, né? Qual seria a raiz? Desses dois, qual seria a raiz? Os dois é a raiz. Eu sou a perceptiva de uma consciência espiritual, sendo isso uma raiz, daquilo que foi desagrudado da matéria lá no paraíso de Deus, eu formei dele uma cabeça, e aqui eu tenho um corpo emocional da mesma forma como se estiver no paraíso de Deus, para mim dominar esse corpo expressivo. Então eu posso vir de fora e dominar esse meu corpo emocional, esse meu corpo, eu venho de fora e domino esse meu corpo emocional, eu posso sair daqui de fora do meu corpo emocional e entregar uma coisa justa para as pessoas, uma coisa só, entendendo que eu sou uma pessoa única, de relacionamento único, eu não estou mentindo para ninguém, eu estou mandando só coisas que eu tenho ciência, aquilo que eu sei de mim, eu não estou me escondendo de ninguém, não estou vendendo imagem de ninguém, eu não estou fazendo PNL com ninguém, eu não estou fazendo codificação de neurolinguística para que as pessoas fiquem presas somente na minha imagem, eu sou o que eu sou, então não tem nada a esconder das pessoas, então é isso que vai me fazer eu movimentar de dentro para fora, de fora para dentro, de uma forma correta. Mas aqui fora aqui eu entendi que tudo é ideologia, tudo é unificação, a ideologia. Então vou para fora aqui e começo a mentir sobre uma coisa e outra e tal, tal. Aí eu posso ser uma pessoa consciente, fazendo esse movimento de fora para dentro, ou eu posso estar aqui de uma fora também, fazendo esse movimento de dentro para fora de uma forma consciente, ou eu posso estar uma pessoa inconsciente, fazendo esse movimento de fora para dentro, ou eu posso estar aqui também mentindo sobre mim mesmo, fazendo um movimento de dentro para fora de uma forma inconsciente, certo? Todos eles vai gerar essas polaridades para que vocês possam entender. E quando você faz esse casalamento de híbrido de conscientização sobre ela gira várias possibilidades, ela gera várias possibilidades. Não dá para acompanhar o raciocínio dela, não dá para acompanhar o raciocínio dela, assim, porque ela vai gerando várias pontas, que nem um algoritmo de IA, sabe? Vai tomando tudo aí, é uma coisa que vai levando a outra, faz aquela, as pessoas falam bola de neve, né? É muito complicado, ok? Entenda isso. O coração que fertiliza a matéria, né? Quem é que se movimenta? O coração que fertiliza a matéria, né? Pode ser ele que se movimenta. Hoje nós temos forma de movimentar ele de dentro para fora, né? Que é a matéria em movimento, e nós temos aquela percepção da consciência, percepção da o corpo expressivo em movimento, né? O corpo expressivo em movimento, né? Entenda isso. O coração que fertiliza a matéria, como é que administra? E qual seria a raiz? O coração que fertiliza a matéria ou a glândula pineal que é perceptivo para a matéria em movimento? A glândula pineal, ela tem um domínio sobre isso aqui. Ela é uma raiz de um corpo que viera lá do paraíso, ela é uma raiz. Então ela tem esse corpo estranho, então eles fazem contato de fora para dentro, dando consciência para esse aqui, certo? Mas tem essas formas de movimentar, eu movimentar um corpo emocional, aquilo que a minha esposa representa para mim, aquilo que ela movimenta para mim de uma forma justa, de uma forma honesta, sincera comigo, certo? Não me negue hora nenhuma, ela me relaciona bem, então eu entendo isso. E se é que se movimenta? A percepção do movimento da matéria ou a matéria que se movimenta por si só, né? A matéria tem essa ideia de movimentar por si só, né? Quando a esposa ela sente muito bem o seu corpo, ela consegue fazer essa percepção, essa conexão com o seu corpo e fazer disso uma coisa só, certo? O marido ele já tem esse corpo expressivo, vai entendendo isso, deixa tudo dividido, certo? Para que vocês possam compreender tudo. E se é que se movimenta, né? Vamos ler assim, a glândula pineal, que é perceptivo para matéria em movimento, e se é que movimenta. A percepção do movimento da matéria ou a matéria que se movimenta por si só, e se é que se movimenta. E se for a matéria que se movimenta, e não a consciência, e se é
que a matéria se movimenta e como se movimenta. Então, várias, né, contradições. Agora vamos ler a polaridade desta contradição. Eu teria dito que o Sol, né, fazendo a junção dos dois, pegando a glândula pineal e pegando aquela ideia do Sol, fazendo uma embolo tudo e vamos fazer tudo de uma polaridade dessas contradições, vamos ligar tudo uma coisa na outra? Vamos, então vamos entender isso. Polaridade dessa contradição. Eu teria dito que o Sol é o centro administrativo do corpo celeste. E se for administrativo, como é que ele administra? E se que é que administra? E no que se aplica o Sol em movimento? E no que se aplica um corpo emocional em movimento? E se é que movimenta? Quando eu gerei essa contradição, eu peguei a cabeça, né, daquele dos nossos atos manifestos, um corpo expressivo, e fiz conexão com eles junto com o Sol, porque o Sol ele movimenta, ele administra tudo pela aquilo que ele está se movimentando por de volta da Terra. Então ele vai cuidando das temperaturas que está dentro da atmosfera, vai cuidando de todas o dia, vai cuidando da noite. Então ele é administrativo. E a nossa consciência, aquele nosso ato manifesto, que eu chamo de glândula pineal, nossa cabeça no ato manifesto, então, ele também tem essas mesmas formas de dominar os nossos corpos emocionais, quando nós estamos avistando esse corpo de fora para dentro. Então, nós faz a percepção desse movimento, né? Sem estar dentro dele, nós fazemos a percepção, nós entendemos que ele está fazendo uma coisa correta ou uma coisa errada. Se você não está sentindo o seu corpo emocional, e se você não está, então você vai entender o que é justo para você e o que é justo para o outro. Agora, se você estiver aqui querendo se realizar a qualquer custo, né, dinheiro é mais importante, sexo é mais importante, você não vai ter a percepção, porque você não vai estar usando as suas vistas, você está usando o seu corpo. As nossas vistas, elas são expressivas, elas são expressivas. Eu vejo de mim uma coisa real e uma coisa uma coisa certa e uma coisa que possa ser errada. Isso me dá várias possibilidades na minha forma de manifestar, mas isso não significa que eu não tenho consciência naquilo que eu estou vendo de mim mesmo, nos meus movimentos perceptivos. Entenda isso. Aí eu posso optar por movimentar uma coisa correta ou posso optar por movimentar uma coisa errada da mesma forma. Entenda isso. Então, relacionou esses dois? Entenda isso, ok? Quarta expressão contraditória. Eu teria dito que eu teria ouvido o ensinamento social e que diria que a Terra gira em torno do Sol. Às vezes eu entendo. Você já viu que na escola ou sei lá, as pessoas por aí, certo? Eu ouvi, né? As pessoas falam que a Terra gira em torno do Sol. A Terra gira em torno do Sol, né? Entenda isso. E se gire, como é que gire? E se é que gire, né? Polaridade desta contradição. Eu teria dito que o Sol, ele gira em torno da Terra. Se gire, como é que gire? E se gire, e se gire, né? Como é que gire? E se é que gire, né? E se é que gire, né? Vocês podem olhar. Você é, vê o nascer do sol, um dia tira o nascer do sol e vai vendo se ele movimenta ou não. Você acha que você consegue fazer essa percepção, né? Senta lá e vê, ele está subindo das montanhas, ele está movimentando, né? Você vai entendendo se é ele que está movimentando ou se é a Terra. Consegue fazer essa percepção, né? Aí, não sei se você vai conseguir fazer essa percepção, mas você pode fazer essa experiência e você determine por si só. Essa é a sua missão, essa é a sua tarefa, entender tudo que está sendo dito com a sua própria consciência, com a sua própria realidade, certo? Não, às vezes se você tem as suas formas de realização, tem a sua fonte, certo? Se você está conectado a Deus, você vai entender, então as coisas vão ser reveladas para você, certo? Entenda que tudo é uma forma de que você possa entender as várias formas de você ser perceptivo para si mesmo, e entender a sua própria realidade, daquilo que você é. Não é entender o que os outros dizem por aí, ah, fulano aquilo, não é isso não. Faça a sua percepção e você terá a sua própria realidade. É só isso. Né? É difícil isso? Não, não é difícil não. Não é difícil, ok? No próximo blog a gente vamos falar sobre isso e a gente vamos dar continuidade a essa ideia dessas contradições do corpo expressivo e do corpo celeste de Deus, ok? Vamos dar continuidade.
Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo tudo. Se vocês não estiverem entendendo, não tenham necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça se você estiver compreendendo tudo que está sendo dito. Não compreendeu? Ah, é muita heresia, blá, 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 blá. Tudo bem, só desliga o vídeo, faça esse favor, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Só se inscreve se estiver compreendendo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.